Paz do Senhor a todos os meus irmãos. Quero vos trazer uma palavra de Deus, que está em Provérbios 3, do versículo 4 ao versículo 6, que nos diz: confia em Deus e não em si mesmo, quando necessitares de direção. Nós às vezes tomamos, meus irmãos, decisões erradas, ou vamos para um lugar que Deus não o permite, ou nos dirigimos para um lugar que não é a vontade de Deus. Ele tem controle, meus irmãos, da nossa vida. Ele sabe o que é melhor para todos nós. Eu queria vos trazer aqui, incluindo nessa mensagem, uma história interessante de um homem que deu a sua vida por uma flor. A cena, meus irmãos, acontece num campo de concentração na Sibéria, um país dos mais falados e contado em livros na história da Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É palco de atrocidades, é palco, meus irmãos, de fio de navalha sendo usado naquele lugar. Nós diz que um grupo de prisioneiros de guerra seguiu para o seu local de trabalhos forçados, sob os chicotes, sobre o furor das baionetas, os implacáveis carrascos russos, meus irmãos, o levavam. Mas nos diz, meus irmãos, que de súbito uma flor à beira do caminho, linda, esplêndida, quase como um sorriso de uma criança e de gente, o alquebrado e sofrido e saudoso pai de família, que está na fila, que está sendo levada junto com aqueles soldados. Ele lembra, meus irmãos, da sua esposa, da sua querida esposa, que exatamente uma flor como aquela ele costumava levá-lo ao final do dia. Uma lembrança que, meus irmãos, lhe custou um momentos mais trágicos da sua vida. Nós diz que ele saiu fora da fila e pegou aquela flor e cheirou, e instintamente aquele perfume entrou em suas narinas, lembrando da sua amada esposa. Mas do nada reboou pelos ares um barulho de estampido, e mais um prisioneiro de guerra tombava, morto, como um animal sem nome, sem história, mas na mão segurava uma flor ensanguentada. Talvez foi uma das piores decisões da sua vida. Talvez ele não lembrou que alguns dias ou mais algum tempo ele sairia daquele campo. Mas o instinto, a vontade, a lembrança, ele levou, meus irmãos, àquela cena que um dos soldados, vendo ele sair fora da fila, não o perdoou e atirou. E aquele homem morreu. Por causa, meus irmãos, deu a sua vida por uma flor. Aí está, meus irmãos, nós que vivemos no mundo consciente, no mundo, meus irmãos, que realmente as coisas estão terrivelmente diferentes das antigamente, quando nós vivíamos uma vida melhor. Confiar em Deus e tomar as decisões, meus irmãos, dentro da vontade de Deus. Isso é interessante para nós. Façamos, meus irmãos, o que nos diz aqui, meus irmãos, o escritor dos Provérbios. Confie em Deus e não em si mesmo, quando necessitares
de direção. Talvez aquele homem foi tomado pela emoção e pela ilusão dos braços da sua esposa e pelo cheiro daquela flor que levou à morte. Mas acredito que aquele homem tenha morrido feliz, porque pelo menos ele lembrou um pouco da sua casa, do seu lar. Mas nós temos, meus irmãos, o nosso lar, que será eternamente infinito nos céus, que esperamos Deus. Confie nele, continue confiando nele. Põe a tua vida na sua direção. Põe a sua vida aos seus cuidados. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.